Olá, futuros universitários, futuros concursados. Vamos para mais um vídeo, função do primeiro grau, uma paródia, tá bom? Para você aí dominar os conceitos principais da função do primeiro grau. Vamos que vamos, galera! Função do primeiro grau, vamos aprender agora essa forma através da paródia. F de x igual a x mais b igual a zero é uma equação. O A e o B são os coeficientes que vou usar na minha solução. Se o A for positivo, crescente o gráfico será. Mas se o A for negativo, decrescente ele vai estar. Fica ligado pra não errar, que crescente o gráfico será se o angular positivo está. Fica ligado pra não errar, que decrescente o gráfico será se o angular negativo está. Então, através da paródia, nós percebemos que a lei de formação da função do primeiro grau, né, é f de x igual a x mais b, onde o a e o b são chamados de coeficientes, tá bom? O a é coeficiente angular, está sempre do lado do x, e o b é chamado coeficiente linear, mas também pode ser chamado de parte fixa ou termo independente, tá bom? Aqui, se a função for igual a zero, ela se transforma numa equação, tá bom? Aqui está um exemplo, tá bom? Da função f de x igual a 4x menos 12. Quando eu transformei isso aqui em igual a zero, se transforma numa equação. Como é que se resolve uma equação, né? Nós podemos passar esse menos 12 para o outro lado, né? Que o certo seria adicionar em cada membro aqui 12, mas também podemos dizer que esse menos 12 vai passar para o outro lado, tá bom? Esse menos 12 aqui. Se eu passar ele para o outro lado, né? Ele vai negativo, ele vai positivo, ele troca o sinal dele, tá bom, galera? Então vai ficar aqui mais 12 igual, né? Esse igual aqui a 4x, tá bom? Sempre que tiver uma letra do lado de um número, entre eles é uma multiplicação. E o inverso da multiplicação é a divisão, tá bom? Então vai ficar assim, mais 12 dividido para 4, que é igual a x, que ficou sozinho lá. E 12 dividido por 4, galera, é 3, tá bom? Então aqui, nesse caso, o x é igual a 3, que é a raiz da função, ou também chamado zero da função. Aqui eu tenho alguns exemplos da função do primeiro grau, onde podemos ver que aqui tem menos 3x mais 8. E vamos ver quem é A e quem é B. Lembrando que o A, que é o coeficiente angular, sempre está do lado do x. Então, o menos 3 aqui, ele é o valor do A, que é o coeficiente angular. E o B é o termo independente, sozinho, né? Ou parte fixa, ou também chamado coeficiente linear. Nesse caso aqui, o B seria o mais 8, tá bom? Que é o B. Nesse segundo exemplo, aqui sempre acompanha o x, tá? O A sempre do lado do x. Então, cuidado para você não querer falar que o A é menos 5. O A sempre do lado do x, então nesse caso aqui o A ele é menos 2 e o B, que é sozinho, termo independente, tá? É menos 5, é o B nesse caso, tá bom, galera? Mais um exemplo para tirar dúvida, ó. Aqui na função, sempre do lado do x é o A que está lá. Então esse aqui, o 4, né? É o A. E quem está sozinho lá, em termo independente, né? É menos 1, então o B é menos 1. Vimos também que o gráfico ele pode ser crescente ou ele pode ser decrescente. Lembrando, galera, que o gráfico da função do primeiro grau sempre será uma reta, tá? Uma reta, que ela pode ser crescente ou decrescente. Quando que ela vai ser crescente, professor? Quando o A for positivo, né? O coeficiente angular for positivo. Por exemplo, aqui, olha, o A é 4, ele é positivo. Então, nessa função, o gráfico dessa função, se fosse ser construído, seria crescente, beleza? Quando que o gráfico vai ser decrescente, professor? Quando o A é negativo, ou seja, quando o coeficiente angular for negativo. Perceba aqui nesse exemplo, bem aqui, que o A é menos 3. Então, nessa função, se fosse construir o gráfico dela, seria decrescente, tá, galera? Espero ter ajudado, galera. Mais um vídeo aí para você aprender os conceitos da matemática.